Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Este versículo é o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esta passagem está numa recomendação que Paulo transmite aos cristãos de Roma acerca de problemas que eles tinham lá, onde um grupo acusava o outro de comer carne impura, que era sacrificados aos deuses pagãos, e, portanto, não se podia comer carne, e eles, então, se abstinham totalmente de carne, porque consideravam aquilo um pecado. E, do outro lado, certamente, pessoas que não davam uma importância para isso, comiam de tudo, e achavam que aquele comportamento de restrição ao comer carne era uma bobagem. Então havia esta disputa, como depois, mais tarde, aconteceu também na igreja de Corinto, onde Paulo veio a escrever esclarecendo esta questão. Eu vou fazer uma leitura mais completa do capítulo 14. Ele é um pouco longo, mas ele traz um conceito fundamental para todos nós que ansiamos pela conquista do reino de Deus. Do versículo 1 até o versículo 23. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, e poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus
que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. É um texto um pouco longo, mas nós vemos aqui presente as admoestações de Paulo aos cristãos de Roma, na cristandade em geral, porque essas cartas eram divulgadas entre todas as igrejas, elas eram espalhadas por toda parte. Esta questão das contendas, induzindo o outro a fazer aquilo que ele próprio acha certo. Isso aí é, vamos dizer dessa maneira, é uma violência contra o outro. Cada um tem seu tempo próprio. E se eu acredito nisso, então que eu faça isso. Se o outro não acredita, então que não acredite. Isso é secundário, porque aí nós estamos aplicando aos outros as regras que servem para nós. E isso aí nós estamos distorcendo o caminho de liberdade do outro. Por isso que ele diz aqui no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se nós estamos querendo impor ao outro o nosso entendimento sobre o que devemos comer, o que não devemos comer, e outras regras de conduta social que não seja de praticar o mal. Estamos falando aqui de coisas secundárias, como comer, não comer, beber, não beber, porque cada um dará conta de si mesmo, não é? Ao Cristo, como diz ali. É a questão da consciência. Jesus trouxe esse tema também. Paulo está absolutamente de acordo com o ensino de Jesus. Quando nós vemos lá, em João, capítulo 9, versículo 41, Jesus falando aos fariseus, eles dizem que Jesus estava dizendo que eles eram cegos, porque Jesus tinha contado ali uma parábola, então eles contestam os fariseus. Então Jesus diz assim, olha que é o mesmo conceito do capítulo 14 de Romanos. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então é questão assim, eu sei que é errado, mas me convém agir desta maneira. Eu estou, como se diz ali, em pecado.
O que isto quer dizer? Eu estou aprisionado ao ego e às questões deste mundo. As questões que não são de consciência, são regras de conveniência, que acabam nos fazendo, se nós fugirmos do que achamos certo para cumprir uma regra, estamos sendo hipócritas. Cremos de um jeito, fazemos de outro. Estamos aprisionados ao mundo das conveniências, ao mundo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das conveniências, presos ao materialismo, à parte material da vida. Por isso é que, então, o Paulo, ele exorta com tamanha veemência aos companheiros de Roma acerca dessas discussões inúteis. Não é como ele diz ali no começo da carta, do capítulo 14, porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí ele diz ali, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nada escapa, não são as regras de conveniência que vão nos justificar perante a própria consciência. Observa que nós estamos aqui neste universo. Há uma outra passagem que Jesus fala assim também. É a mesma coisa, o mesmo conceito, a mesma postura. Olha só, em Mateus 15, versículo 11, Jesus diz assim: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é o que o torna impuro. Porque o que sai da boca procede do coração. Isso é que o torna impuro. É o mesmo conceito que Paulo se aplica aqui. Aí então ele fala assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Olha como está aí a essência da conduta do cristão. Então ele afirma para deixar claro que a gente consiga separar uma coisa do outra. Uma coisa é o universo do reino de Deus, seja o seu sim, sim, o seu não, não, e por aí afora, quando ele fala ali. O reino de Deus não é comida nem bebida, isso é coisa material, é coisa externa. Mas justiça e paz e alegria, isto é interno. E é isto que nós vamos ser julgados pela própria consciência. O que nos move a fazer isto, a falar aquilo, a nos posicionar assim contra nosso irmão, etc., para causar escândalo no seio daqueles que procuram o Cristo no Evangelho. Ele está falando aqui aos cristãos. Porque chega ali um novato interessado no Evangelho e nós começamos a impor essas regras. É como se estivéssemos hostilizando, não é? Um convidado do Cristo com as nossas regras. Não é nosso. Ele fala isso aqui, não é? Então ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, ser justo com o outro, segundo a misericórdia, não é, de Deus, para não induzir o outro a tropeçar e se afastar ou julgar erroneamente a doutrina do Cristo, que o libertaria, não é, das amarras do mundo material, para adentrar com segurança no universo do reino de Deus, no mundo espiritual. E paz, para que o outro se sinta seguro, não é? E alegria, não levar ao outro, não é, a se tornar defensivo, imediatamente tentando se adaptar àquela pessoa que nos fala,
mas é segundo o pensamento daquela pessoa, tirando daquela pessoa a liberdade dele próprio compreender e caminhar sobre as próprias pernas. Então, quando ele fala aqui, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Espírito. O Espírito é o que nós somos. E nós, como Espírito, tendo a experiência no corpo material, nós, como Espírito, estamos em perfeita comunhão com Deus. Então, é ajustar as situações da vida no corpo aos ditames do Espírito, que é a consciência onde está escrita a lei de Deus. Os espíritos superiores se comunicam conosco através da pureza que há em nós próprios como espírito. Mas esta comunicação entre nós, espírito, e nós, personalidade, há as barreiras do egoísmo, do orgulho, da vaidade que nos cabe superar. Então ele diz ali, justiça e paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, de acordo com a consciência. Muito bem, nós prosseguiremos ainda no estudo sobre o Reino de Deus, no próximo vídeo, examinando o que está em Atos, capítulo 28, versículo 23. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.